tinha um costume muito grande. Foi de Creta que surgiu o nome cretino. Desculpa o palavreado, mas foi de Creta que surgiu o nome cretino, porque os cretenses tinham um costume de mentir. Mentir em Creta era um costume popular. As pessoas que mentiam em Creta já estavam dentro daquele sistema, e Paulo vai lá com uma missão de quebrar o sistema e trazer essas pessoas para Cristo. Paulo começa a fazer uma obra linda em Creta, só que Paulo precisava percorrer por mais lugares para ganhar pessoas para Cristo e para proclamar o Evangelho. A Bíblia vai dizer que Paulo agora deixa um jovem, um filho seu na fé, por nome de Tito. Tito não era judeu, Tito não era fariseu, Tito não era da escola hebraica, Tito era um gentil, ou era um ímpio que nunca tinha ouvido a palavra de salvação, mas naquele dia ouviu uma palavra que mexeu tanto no seu interior, que ele transformou-se, ou seja, ele se converteu. E quem verdadeiramente se converte não anda com o pé no Egito, não anda com o pé no mundo. Quem verdadeiramente se converte sabe o que Deus falou com ele, sabe o que Deus marcou ele. E quem verdadeiramente se converte não tem vergonha de pregar a palavra, não tem vergonha de falar do amor de Deus, não se esconde atrás de uma capa e não diz que não é crente. Tito era um jovem que ouviu a palavra, e quem foi o testemunho de Tito foi o próprio Paulo. Por quê? Porque o nosso testemunho fala muito de quem nós estamos servindo. Então Paulo foi um grande testemunho, um grande exemplo de fé para Tito, até porque Tito foi evangelizado por Paulo, e Paulo chega a chamar Tito de filho na fé, pois foi Paulo que deu a doutrina para Tito, a sã doutrina da salvação. Pois bem, Tito começa um lindo trabalho em Creta. Agora imagine você, um jovem que nunca tinha ouvido a palavra do Evangelho, foi criado dentro de uma cultura onde mentir não era pecado, onde ser cretino era o correto, onde pegar várias mulheres era lindo, onde ser um cara prostituto era totalmente sujeito a boas obras. Mas a palavra de salvação vai diretamente a Tito, e você já viu que a palavra, ela não se junta com a palavra desse mundo. A palavra de Deus, ela sempre vai ao contrário do que o mundo está dizendo. O mundo está dizendo que se prostituir é bom, mas a palavra diz que se prostituir leva para o inferno. A palavra diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus, mas o mundo diz que beber não tem problema. A própria palavra diz que aquele que comete homicídio não entrará no reino dos céus. A própria palavra de Deus, ela vai de encontro ao que o mundo está dizendo, e aquela palavra pega Tito por dentro, aquela palavra mexe com Tito. E eu fico imaginando noites afins, Tito tentando dizer: mas eu andava desse jeito por bastante tempo, isso não tem problema, mas essa palavra agora está mexendo comigo. Mas a palavra marcou Tito tão profundamente, que ele agora começou a pregar sobre a volta de Jesus, começou a pregar sobre a eternidade. E Tito começa a pregar nas praças, e eu imagino pessoas que antes olhavam a Tito e dizia: você que está pregando, um cara que era prostituto, um cara que era cretino, e agora está pregando a palavra para mim, quem é você? Parece que eu vejo Tito dizendo: eu sou alguém que foi tudo isso um dia, mas a palavra me transformou, a palavra me moldou. E parece que eu vejo pessoas dias após dia observando se Tito ia dar algum mole, porque o que Satanás mais quer é botar o dedo na nossa cara e dizer: você não é crente nada, você é crente meia boca. Mas Tito, a cada dia que passava, ele dava testemunho de crente, ele tinha palavra de crente, ele tinha andar de crente, ele tinha comportamento de crente. E os dias se passavam e Tito não abria mão do Deus que falou com ele. Paulo tem uma grande referência desse rapaz, e Paulo chega a chamar ele de filho. Por quê, pastor? Porque antes Tito vivia como escravo. Escravo de quê? Escravo do pecado. E quem é escravo não tem organização das coisas. Quem é escravo faz de qualquer jeito. Mas quando a pessoa é chamada de filho, ela tem acesso à herança do pai. Quando a pessoa se torna filho, ela bota as coisas que estavam desorganizadas em ordem.
ordem, porque filho é diferente de escravo. Filho é do mesmo DNA. Escravo não tem direito a nada, mas agora Tito é chamado de filho. Tito não é mais conhecido como aquele camarada que antes fazia o que lhe dava na cabeça. Tito agora é conhecido como a nova criatura em Cristo Jesus. A Bíblia vai dizer, e a história na vida de Tito vai dizer, que ele prega a palavra dia após dia. Ele prega dentro de sua casa, ele prega para sua família. A própria palavra diz que os cultos até eram direcionados na casa desse irmão Tito. Imagine você, uma casa que antes só tinha pagodão, uma casa que antes só tinha prostituição, mas a palavra de Deus entrou, o pagodão acabou, a prostituição acabou, e agora Jesus entrou na casa. Parece que eu vejo a mãe de Tito não querendo culto lá, mas abrindo o coração e dizendo: se meu filho mudou, eu também quero mudar. Se Tito mudou, qualquer um aqui pode mudar também. E a mudança começou a pegar, de sorte que os vizinhos que estavam na casa, que os vizinhos que moravam perto de Tito, começou a ir para o culto na casa de Tito. Por quê? Porque viu que a casa de Tito tinha transformação. Tito não falava muito, mas o testemunho de Tito falava mais do que muito palavras. Eu vejo gente falando que nem um papagaio desenfreado, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que fala. Você tem que ser o mesmo falando e tem que ser o mesmo praticando. Aí Paulo se orgulha dele, e Paulo escreve: eu, Paulo, servo do Senhor, ao qual Deus me chamou para ser apóstolo, escrevo ao meu filho. E tem um ditado que diz por aí, que filho de peixe, peixinho é. Parece que eu vejo Paulo dizendo: desse menino aí eu tenho orgulho. Esse daí eu boto a mão e o pé no fogo, porque esse menino tem as mesmas características de quando Deus me chamou. Só que uma coisa predominava em Creta, precisa entender. E o que era que predominava em Creta? Diga mentira. Fala bem alto, diga mentira. Uma outra coisa predominava em Creta, é o que teólogos chamam de o espírito de Creta. Tinha dois espíritos que reinavam em Creta. O primeiro espírito era de um minotauro. O minotauro, ele tinha metade do seu corpo em forma de cavalo e a outra metade do tronco para cima em forma humana, simbolizando que a adoração naquele lugar estava dividida. E uma outra simbologia reinava em Creta, que era de um Deus que fez asas postiças para chegar até um lugar mais alto do que alguém chegou, identificando uma falsa adoração. Só que Paulo levanta Tito e diz: aonde o evangelho chega, a verdade tem que reinar. O espírito de Creta era algo terrível. E se os irmãos não sabem, Creta vivia essa cultura de mentira, porque os seus próprios deuses eram falsos. Os seus próprios deuses eram mentirosos. O primeiro deus era um minotauro, metade cavalo, metade corpo, ou seja, força alinhada com sabedoria. O outro deus era um deus falso, fez asas postiças. E se os irmãos não sabem, no nosso Congresso Nacional, no quadro do Congresso Federal, há 3 imagens que regem esse congresso. A primeira imagem é de um orixá chamado Iemanjá. E para quem mora no litoral como a gente tenta entender porque as pessoas não se libertam da prostituição, não se libertam de vez dos seus delitos. Mas nós sabemos que temos uma festa popular que acontece a cada ano, no dia 12 de fevereiro, que esta entidade é invocada e é derramada oferenda nos mares, para dizer: todo o litoral do Brasil pertence a Iemanjá. Uma outra imagem que impera no congresso, vocês podem olhar no Google hoje mesmo, é a imagem de Iansã. E Iansã, dito na cultura umbanda, na religião afro, é dita como a rainha dos raios,
e é ela que governa as partes fluviais, identificando no Brasil um novo movimento chamado feminismo, onde a mulher quer tomar postura e dona da casa, colocando o marido para escanteio, indo de encontro o que a própria palavra de Deus diz, pois o homem foi chamado para ser o chefe da família. Isso é uma outra cultura que está impregnada no nosso país. Uma outra imagem que é colocada também no Congresso Federal é a imagem de Oxamaré, que é uma entidade que rege o sistema da comunicação. O que pessoas falam hoje aqui, você não sabe se é verdade, você não sabe se é mentira, você não sabe se é fake news, você não sabe se é fato. O que é verdade no Brasil, na verdade é mentira. O que parece ser mentira, na verdade é uma verdade também. Então as coisas na nossa nação estão muito bem bagunçadas, mas Tito está chegando. Eu vou repetir. As coisas estão muito bagunçadas, mas Deus está levantando uma geração de Titos. E que geração de Titos são essas? Que fala a verdade, doa a quem doer. A palavra chegou em Creta. E quando a palavra chegou em Creta, segure o cinto porque pode doer um pouco, mas continue me amando e eu tenho que ser profeta. A palavra chegou em Creta. E quando a palavra chegou em Creta, a primeira coisa que Paulo escreve para Tito é: põe as coisas no lugar, porque aí tem mentira, mas a palavra não é mentirosa, a palavra é verdadeira. E diz a todos de Creta que não se adora a Deus com palavras, mas se adora a Deus com atitudes. Diz aos pastores de Creta que não pegue a lã de suas ovelhas, mas que adorem a Deus com as suas ovelhas. Diz aos obreiros de Creta para não serem voltados à vaidade, mas que sejam voltados à verdade. As coisas em Creta estavam bagunçadas. E é muito interessante, pastora Edilene, porque Creta ficava atrás de um lugar, Fernanda, chamado Bons Portos. Quem chegava em Creta, a primeira coisa que achava era um porto confortável, identificando que a nossa vontade é que vai imperar, que a gente não precisa se preocupar com nada. Aquele que está no pecado, continue. Aquele que está errando, continue errando. Aquele que está fazendo sexo antes do casamento, continue transando antes do casamento. Porque sempre a nossa alma vai querer nos colocar em uma condição de que não tem problema não, deixa para lá, o que é que tem. Só que Deus está levantando uma geração de Tito. Eu vou repetir porque isso aqui talvez não vai empolgar o seu ego, mas Deus está dizendo nessa noite: ainda tem Tito em Salvador, ainda tem Tito nessa igreja, ainda tem Tito dentro da tua casa, que não aceita as coisas erradas, mas que levanta a bandeira da verdade e diz: a palavra não fala isso. E deixa eu falar uma verdade para essa geração de Bons Portos: pecado ainda é pecado, e santidade sempre será santidade. Mas eu creio piamente, que há um povo dentro desta nação que não vai servir a deuses estranhos, que não vai servir a minotauros, que não vai servir a demônios, mas que está vivendo para agradar ao Senhor. E doa ao quem doer. Deus está dizendo: fale a verdade, Tito. Se eu pudesse colocar um tema nessa mensagem, é geração de Tito. Será que eu sou? Uma geração onde a cultura mostra que não tem problema, mas nós não vivemos dentro de uma cultura. Nós somos chamados para viver no reino de Deus. E o reino de Deus não traz a cultura de Creta para dentro do reino. O reino de Deus é o reino de Deus. E como é o reino de Deus? Em espírito e em verdade. E a geração de Creta era uma geração que as coisas estavam bagunçadas.
Eu te falei que um dos deuses dos cretenses era o Minotauro, ou seja, a adoração estava misturada. Não sabia se a adoração era de homem ou se a adoração era de animal, porque o Minotauro, ele tem metade cavalo ou boi e uma metade homem. E Deus não aceita adoração dividida. Adoração não serve, adoração não é e nunca será um entorpecente que nos deixa tonto, que nos deixa drogado, que nos deixa maluco. Adoração, ela tem que cumprir o seu propósito. E qual é o propósito da adoração? Não ter divisão. O propósito da adoração é ter união. Adorar em casa é adorar a Deus também. Adorar na igreja é adorar a Deus também. Adorar no trabalho é saber adorar a Deus também. Ou seja, não pode ter divisão na adoração. O mesmo adorador que você é em um ambiente como esse, você também tem que ser na sua casa. O mesmo adorador que você é na sua casa, você tem que ser no seu trabalho. Porque tem pessoas que confundem a adoração como um momento de culto. Mas eu falei no estudo da terça passada, adoração não é um namoro, adoração é um casamento que você fez com Deus. Quando você louva, você está elogiando, você está namorando. Mas quando você adora, você está dizendo: eu agora estou casado com o meu amado, eu sou dele, ele é meu. Pastor, o que é que o Senhor está tentando pregar nessa noite? Eu creio que 2019 Deus está levantando uma geração de Titos nesse bairro. Deus está levantando uma geração de Tito nessa cidade. Deus está levantando uma geração de Titos nas redes sociais. Para quê? Para defender a verdade, para proclamar a verdadeira adoração. O primeiro problema que tinha em Creta era a mentira. Mas a palavra chegou, a mentira teve que acabar. A segunda coisa que havia em Creta, pastor, a falsa adoração. Mas quando eu entendo que um dos deuses cretenses era metade boi e a outra metade humana, eu me lembro de Davi. Porque Davi, da primeira vez que levou a arca, foram os bois que levaram. E quando a arca tropeçou, quem foi tentar botar a mão para pegar? Uzá. E Uzá morreu. E a palavra Uzá significa força. Só que Davi pega a arca e coloca na casa de Obed-edom. Ou seja, Uzá já tinha morrido, mas a arca permanecia viva. Davi, 3 meses depois, volta até a cidade onde a arca estava. E ele agora não coloca mais a arca do jeito errado. A arca agora é guiada por homens. E o que é que Davi faz com os bois? Davi destrói os bois. Davi sacrifica os bois. Por quê, pastor? Porque bois representam também a nossa vontade, a nossa falsa natureza, a nossa indiscrepância com Deus. Só que Davi está dizendo: para segurar a arca, tem que matar os bois. Para levar a arca, tem que tirar Uzá. O que é isso, pastor? Eu não entendo quem quer ser chamado de adorador e ainda carrega a mesma natureza de Creta dentro do seu coração. Davi está nos dando informação no Antigo Testamento que não dá para adorar a Deus dividido. Metade da semana é uma coisa, metade da semana é outra coisa. E eu estou pregando para pessoas aqui, que estão esperando o culto acabar para talvez fumar um cigarro, para talvez receber uma palavra aqui que conforte seu coração, e se não confortar, vai continuar brigando com sua esposa em casa. Só que deixa eu te falar uma coisa: hoje você vai se casar com Jesus aqui nesse lugar, porque ainda existe Tito, e talvez tenha um Tito perto de você. E olha o que Paulo fala: Tito, um filho e verdadeiro amigo. Irmão, entende isso? É muito bom quando Deus levanta perto de nós um amigo.
Deus não levanta bajuladores. É muito bom quando Deus levanta amigos. E amigos nem sempre vai falar o que você quer ouvir. Amigos nem sempre vai bater nas suas costas e vai dizer: hoje você cantou bem, hein? Hoje você pregou muito, hein? Olha, a igreja está do jeito que Deus quer. Não. Até porque amigos repara o que você não conseguiu enxergar. E é por isso que a Bíblia diz que é melhor, que um amigo é melhor do que um irmão. Porque colegas falam o que o nosso ego quer ouvir, mas amigo confronta a gente. Amigo aperta a gente. Amigo fala se a gente está comendo demais. Amigo fala se a gente está muito guloso. Amigo fala se a gente está gastando com coisas que não são do agrado de Deus. E tem hora que você diz para os seus amigos assim: ah, mas eu faço o que eu quero. Mas amigo fala a verdade nua e crua. E o que é um amigo, pastor? É um Tito na sua vida. Valorize quem discorda de você, irmão. Valorize quem fala algumas verdades nua e crua na sua cara e diz: por esse caminho não dá. Ah, mas eu acho assim. Deixa eu te falar uma coisa. Um verdadeiro adorador, quem é adorador aqui nesse lugar? O verdadeiro adorador não anda segundo as suas intenções. Um verdadeiro adorador anda segundo a direção de Deus. Então deixa eu te falar, você não foi chamado para viver nas intenções do seu coração, queridão. Deus não te deu um papel em branco e disse assim: faz o que você quer. Não, você vive debaixo de princípios. Por quê? Porque Deus te visitou lá na sua creta, te trouxe para a presença e diz: para viver na minha presença tem que ter princípios. Alguém uma vez chegou para mim assim: pô pastor, o senhor quando está num ambiente assim com a galera, o senhor sorri demais. E a pastora está com a faculdade de psicologia trancada, mas vai voltar em nome de Jesus, diga amém. Amigo declara amém também. E uma das matérias que se existem por aí é que a melhor hora de você desarmar uma pessoa e conhecer ela verdadeiramente é quando ela sorri. Quando uma pessoa está sorrindo, você praticamente está observando toda a pessoa. Tem horas que eu brinco, que eu me alegro. Eu estou brincando, estou me alegrando, mas eu também estou te observando. Porque Deus me chamou para ser um Tito. O seu pastor pode ser o cara mais bonito de Salvador, em nome de Jesus. O seu pastor pode ser o cara mais barrigudo do Palmiúdo. Está repreendido. Você está sorrindo e eu estou te observando. Eu posso ser o artilheiro do Baba, mas eu não deixei de ser pastor. Eu continuo sendo Tito. Eu não sei para quem Deus está falando, mas Deus está direcionando isso para alguém. Existem pessoas que querem te colocar no prumo, e tem pessoas que Deus levanta para te colocar no prumo. Quem são elas? Titos. Existem pessoas que ligam para a gente, a Loini, e diz: vai para o culto hoje? Vou não, estou meio para baixo. Levanta. Está preguiçosa? Está preguiçoso? Só porque agora botou o DVD em casa, o home theater vai ficar aí. Quem são esses? Titos. Existem pessoas que quando a gente dá qualquer vacilo na presença, não se calam, falam. Isso aí está errado, hein? Isso aí não é de Deus não. E você bate boca, você quer brigar, mas o que Deus está me usando para falar é: valorize o Tito que Deus colocou do seu lado. Talvez você não vai muito com a cara dele, não vai muito com a cara dela, mas foi esse Tito que Deus levantou. Eita glória. Irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui, deixa eu te falar uma coisa aqui. Em todo o ministério de Jesus, eu não vi anjo descendo, eu não vi anjo subindo. Em todo o ministério de Jesus, eu vi Jesus usando Pedro para João, João para Judas. Eita, Jesus usa pessoas. Valorize quem te ganhou para Jesus, quem te doutrinou lá atrás, quem puxou a tua orelha lá atrás, quem foi contigo para o batismo, quem te discipulou biblicamente, porque são Titos que Deus colocou do seu lado. Eu sou casado com a pastora Edilene.
glória de Deus. Deus, muito obrigado. Que eu estou bonito agora, irmão. Mas eu falo que para a época que eu era o gato da escola. Era uma época que existia. E tem hora que eu discuto assim com a pastora em casa. E eu acho isso, ela acha aquilo. Só que tudo que ela fala, eu coloco dentro do que eu acho. Para quê? Para o que eu acho, eu analiso com o que ela acha e ache a coisa certa. Não, vou repetir. O que ela acha, eu analiso com o que eu acho, para que eu ache a coisa certa. É por isso que a Bíblia diz: é melhor serem dois do que um. Essa palavra não está te agradando não, né? Está falando com você não, né? Mas essa semana algum Tito vai bater na sua casa. Essa semana algum Tito vai falar com você no zap. Tá crente mesmo? Tá só indo ou quer se converter? Vai se batizar? Porque Tito sempre vai no nosso espinho. Eita glória. Mas se não fosse Tito, a gente nunca ia acordar para a verdade. Aí Paulo diz: Tito, põe as coisas em ordem, ou seja, faz o que precisa ser feito, mas não deixe bagunçado. Não, alguém pode estender a mão para cima nessa noite. Eu não sei o que está desarrumado, mas Deus vai levantar algum doido na tua casa, na tua família, com uma palavra de verdade para dizer: coloca as coisas em ordem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo para Tito: Tito, diz ao povo, se é para adorar, adora para valer. Se não é para ser crente, nem aceita. Mas se quiser ser cretino, continua sendo. Mas se quiser ser cristão, deixa a cretinagem e passa a ser do evangelho. Você pode colocar a mão no seu coração. E se você tiver vontade de declarar isso, declare: eu não sou mais creta. Eu não sou mais creta. Eu sou cristão. Olha para mim. Você sabe o que quer dizer a palavra cristão? Pequenas miniaturas de Cristo. É igualzinho. É idêntico. Tem o mesmo formato. Não pode ter o mesmo tamanho, mas tem a mesma aparência. O que, em outras palavras, o Espírito de Deus está ministrando para você é: será que alguém está vendo Jesus em você? Ou você está espalhando coisas erradas, enquanto Deus te chamou para espalhar as coisas certas? E eu não estou querendo te assustar não, mas essa semana Deus vai te dar um sinal de que quer você nas coisas certas. E eu quero liberar isso aqui porque desceu do altar. Eu não estou falando de mim, eu estou falando do Espírito de Deus. Alguém pode estar recebendo isso aqui nessa noite. Deus ainda esta semana vai usar alguém que você menos conhece para dizer aquela palavra que foi liberada no domingo à noite que você estava lá. Foi o Deus do céu que falou com aquele pastor para você começar a fazer as coisas certas, porque Deus não mandou você sair de Creta para continuar com Creta dentro de você. Se você morava em Creta, você agora não será mais o mesmo, porque sabe o que é mais interessante, Aloeni? É que Deus não tira Tito de Creta. Ele transforma Tito dentro de Creta e deixa dentro de Creta. Indicando, você não precisa fugir. Você tem que resolver o seu problema onde você mesmo criou o problema. Você tem que ser a solução do problema aonde você não era a solução do problema.
Porque é muito fácil na hora que o barco balança, na hora que a tempestade entra no barco, você dá uma de uns discípulos medrosos e dizer: uai, é um fantasma. Mas Jesus está dizendo: não pula do barco, eu vou deixar você em Creta, mas não do mesmo jeito, mas transformado pela presença. Bota a mão em alguém que está do seu lado. Não pedi isso hoje, estou pedindo pela primeira vez, tá bom? Porque isso é coisa de pregador pentecostal. Mas e daí, sou mesmo. Fala para ele: Deus vai te mudar dentro de Creta. Você vai ser diferente dentro de Creta. Diga hoje, balance ele, diga hoje. Mesmo que você não queira, você vai mudar e vai sair daqui de outro jeito. Só quem crê, pelo amor de Deus. Você para aplaudir, aplaude para valer, queridão. Oh! Essa semana Deus falou comigo algo assim, ó: filho, o evangelho é simples. Só pregue o evangelho. E se eu não fizer, nenhuma outra estratégia faz. Porque a igreja não se move por estratégia, a igreja se move por direção. Talvez a minha direção hoje era você, mas a direção do Espírito é: muda isso aí dentro de Creta hoje. E o que eu quero te falar na lata aqui: está a fim de mudança? Seja a própria mudança. Está a fim de sair dessa tristeza? Arranque você mesmo essa tristeza. Eu li essa semana o texto de Marcos capítulo 4, verso 35. A tempestade entrou no barco, bateu, sucumbiu. E toda tempestade é formada por ventos, mas que usa o elemento água. Jesus acabou a tempestade. Só que toda vez que eu leio esse texto, eu me pergunto: a tempestade acabou, mas quem foi que tirou a água do barco? Eu não vejo em nenhum momento Jesus pegar o balde e dizer: deixa que eu tiro. Porque acalmar as tempestades da vida, Jesus acalma. Mas resolver a tempestade interior é com você. E deixa eu ser bem sincero aqui: quer mudança? Quer mudar? Ou quer ficar do mesmo jeito em Creta? Deus falou comigo: só pregue o evangelho. Porque não é você que puxa, é a pessoa que quer pegar na corda, que tem a intenção. E nessa noite tem corda de salvação descendo aqui, hein? E no buraco que você está, só você mesmo pode pegar nessa corda e querer sair. E o Espírito de Deus está dizendo para pessoas aqui: vai ficar do mesmo jeito em Creta, porque de Creta você não vai sair. Mas eu quero que você fique em Creta de outro jeito. Deus não tirou José do Egito, Deus trabalhou o caráter de José no Egito. E o que é que ele foi no Egito? Governador. Deus não tirou Daniel da Babilônia, Deus tratou Daniel na Babilônia. Quer mudança? Vou perguntar: quer mudança? Então aceita o conselho desse Tito que hoje está pregando para você, porque amanhã pode ser outro Tito. Aceita Jesus. Você vai ter seu nome escrito no livro da vida, cara. E vai viver eternamente com Jesus quando Ele voltar, ou quando você morrer antes dele voltar. Deixa eu conhecer a primeira pessoa que quer viver uma mudança em Deus nessa noite.
Se tiver alguma alma que quer entregar a sua vida a Jesus, acene com uma de suas mãos. Eu não vou fazer nada por você. Eu não sou Deus na sua vida, mas você pode querer mudar hoje. Eu quero conhecer a primeira alma nessa noite, que quer mudar, que quer ser transformado. Deixa ele vir. Isso. Fica do lado dele aí, Alan. Eu quero conhecer a segunda pessoa que quer fazer uma aliança com Jesus e quer mudar. E quer mudar. Eu estou falando de mudança hoje. Metanoia, mudança de atitude. Tem mais alguém aqui nessa noite? Ó, não sou eu que está fazendo, é o Espírito de Deus que está fazendo. E se Deus não faz, quem é Dilmar para fazer? Quer mudança? Deus quer te mudar dentro dessa situação. Cadê a segunda pessoa que quer se reconciliar com Deus? O que talvez nunca foi crente, mas nessa noite quer ser chamado de cristão, não mais de creta. Tem alguém que quer deixar a creta de lado e se tornar cristão? Se tiver, assine com suas mãos. A igreja está intercedendo por você. A igreja está intercedendo por você, está orando por você, porque você não será mais conhecido como creta, mas como cristão. Eu quero conhecer a segunda alma nessa noite. Eu não vou importunar a tua mente. Quer mudança? Quer mudança? Dentro dessa creta que você vive, Deus quer te transformar. Eu vou contar 5 segundos, tá? A igreja está intercedendo por você nesse prazo. Se Deus falar com você, você vem. 5. Todas as cadeias nessa noite sejam quebradas. 4. Todo o peso nas mentes e nos corações sejam desfeitos nessa noite. Toda obra contrária, toda seta de Iemanjá, de Oxumaré, de Iansã, que predomina sobre a nossa nação e lança essa pessoa na prostituição, nas drogas, eu declaro a falência nessa noite. Eu conto 3, todos os cadeados quebrados nessa noite. Tudo aquilo que amarra esta pessoa de querer mudar essa situação, de querer aceitar a Jesus como meu único, seu único e suficiente Salvador. Eu conto 2, Deus, todas as amarras do inferno nessa noite, que estão segurando os seus pés, que está segurando as suas mentes, que está travando o seu coração, que está bloqueando o Espírito de Deus entrar dentro de você. Deus está batendo na porta do seu coração nessa noite. Eu estou dizendo, vai deixar eu entrar hoje, ou vai trancar? Vai deixar entrar hoje, ou vai travar? Hoje é a noite da mudança. Hoje é a noite de tirar a creta dentro de você e entregar a sua vida a Jesus Cristo de Nazaré. Do jeito que dá não pode ficar. Espírito de Deus, o que é de um mar não faz, é o Senhor que faz. Aonde entrou alguma água de tempestade nesse coração, nessa noite, meu Pai, seja arrancado agora. 2, o teu momento é hoje, o instante é agora. Como é o nome dele? Oi? Aldeci. Vamos orar pelo Aldeci. Você pode se colocar sobre os seus pés.